O que é isso, cara? Coma como humanos. A primeira coisa que a gente precisa entender, Alessandro, que é uma parte muito legal dessa questão, é que nós, como seres humanos, a gente tem uma estrutura fisiológica e morfológica que praticamente não é adaptada para comer nada. A única coisa que a gente é adaptado para comer durante, sei lá, os primeiros 6 meses de vida, um ano, é leite materno. Depois disso, o nosso sistema digestivo, se a gente parar para pensar, nós não temos garras, nós não temos dentes afiados, nós não temos... A nossa capacidade de digestão de vegetais é muito ruim. Então, a fisiologia, durante o processo evolutivo, a nossa fisiologia foi ficando muito prejudicada do ponto de vista de ingestão de alimentos, né? E o próprio Dr. Bill Schindler fala no livro dele, na verdade, o primeiro capítulo do livro é sobre carne, então a gente pode até discutir um pouco sobre esse assunto, mas ele fala no livro dele que a nossa fisiologia é uma fisiologia muito frágil. Nós, como animais, nós somos muito frágeis, né? A gente não corre bem, a gente não nada bem, com exceção do Alessandro, né? O Alessandro isso que eu ia falar. Como assim, né? Mas com exceção do Alessandro, a gente não corre bem, a gente não nada bem, a gente não tem tanta força, né? A gente tem essas deficiências. Mas essas deficiências, elas só se perpetuaram, né? É importante o pessoal entender essa questão evolutiva, elas só se perpetuaram na escala evolutiva porque nós temos uma vantagem adaptativa muito grande. Essa vantagem chama-se cérebro, né? Então, nós temos um cérebro que é o suprassumo da evolução, né? E esse cérebro foi que possibilitou eu digerir o alimento fora do corpo, eu fermentar o alimento fora do corpo, eu cultivar o fogo e assar aquela carne para disponibilizar mais nutrientes. Então, tudo isso só foi possível por conta do cérebro. Então, essa é aquela coisa que é muito interessante, né, que a gente escuta muito dos veganos dizendo, a gente não tem dente para comer carne, a gente não tem isso. Gente, a gente não precisa de nada disso. Nós somos, no planeta Terra, nós somos os maiores predadores e os maiores caçadores que existem. A gente é muito mais predador e muito mais caçador do que um grande tubarão branco no mar. A gente é muito mais predador e muito mais caçador do que o leão na savana africana. Porque eu consigo caçar no mar, na savana africana e no gelo do Ártico, né? Então nós somos muito mais bem adaptados. E isso só acontece porque nós temos um cérebro, né? Agora, de todas essas questões, de todos esses alimentos aos quais nós fomos submetidos, a grande maioria a gente realmente não está preparado para digerir, que são os alimentos de origem vegetal, né? Tanto é que o Bill Schindler começa o livro dele falando sobre os alimentos de origem animal, especificamente as carnes, né? Então ele começa falando exatamente sobre isso. E se a gente parar para pensar, as carnes são os únicos alimentos que podem ser ingeridos crus, né? Quando a gente para para pensar, né? Você pode comer. Bom, você pode comer se você quiser, né? Mas você pode comer carne crua, né? As folhas, os tubérculos, os grãos, a grande maioria deles você não pode ingerir cru ou sem um tratamento prévio, né? Feijão, por exemplo, ele inclusive cita esse exemplo no livro, os red kidney beans, né? Que são aqueles feijões vermelhos. Se você comer 4 feijões daquele crus, você vai parar no hospital com diarreia. Se comer de 5 ou 6, você corre o risco de morrer. Caraca! Sabe? E é uma coisa que você precisa colocar de molho, depois você precisa cozinhar na panela de pressão para poder depois você comer. Porque a quantidade de antinutrientes é muito grande, né? E assim, a quantidade é pequena, né? Assim, 4? Sim. 4 feijões você vai para o hospital com diarreia. Quer dizer, 4 carocinhos de feijão, né? Então, e esse conceito de antinutrientes é um conceito que a grande maioria das pessoas não faz a mínima ideia que existe. Porque se pinta esse cenário, né? Se pinta esse cenário de que os vegetais foram criados por Deus para servir os seres humanos, né?
e assim, eu não tô querendo aqui falar em termos de conotação religiosa, mas é porque é o que se passa, que os vegetais são maravilhosos e que eles não tem problema comer e que você pode comer à vontade, por aí vai, né? E não é bem assim, né? Os vegetais eles se protegem bem. Só que como eles não podem se proteger saindo correndo, atacando com dente, Exato. mordendo, né? Eles não têm essa vantagem. Então, o que acontece? Eles acabam se protegendo de forma química. Ao longo do processo evolutivo dos vegetais, eles desenvolveram um arsenal bioquímico de estruturas e de substâncias que literalmente agridem os herbívoros.